A gente, desde o ano passado, vem falando sobre a escalada dessa guerra, claro, no ano passado a gente falava de faixa de Gaza, e isso acabou então se expandindo. A gente vê Irã como personagem nessa guerra, a gente vê Líbano agora sendo atacado. Qual é, na sua opinião, como é que isso vai continuar nos próximos dias e qual seria a importância do dedo de outros países dando ali a sua opinião, do posicionamento de outros países dando a sua opinião sobre essa guerra? Os próximos dias são cruciais para evitar uma escalada ainda maior desse conflito. Ela já está, ao envolver o Irã, que tem uma força econômica e política regional relativamente grande, ele precisa de uma mediação. Alguns países da região já se atuaram como mediadores, como, por exemplo, o Omã, que já fez mediação ali entre Israel e alguns outros países, num período que teve grandes choques, grandes confrontos, mas o grande problema ali na região é que não é um conflito de fácil regulamentação, de fácil apaziguamento, porque você tem um conflito que vem de longas datas, um conflito que não tem mais como você saber quem começou, como deu o primeiro tiro, não há como comparar o nível de violências, vamos colocar dessa forma, porque você tem um histórico muito grande na região, então todas essas dificuldades, devido a ser um conflito muito extenso, dificulta justamente alguém até querer se envolver nesse processo. O Brasil se tenta se colocar em determinado momento justamente como mediador ali da região, justamente por nós sermos um ator externo, nós não temos envolvimento com nenhum dos grupos que estão ali nesse choque. O Brasil sempre defendeu, é da natureza da política externa brasileira, por exemplo, defender a resolução pacífica de conflitos, então não vai nada contra as políticas, não reflete nenhum, por exemplo, interesse político brasileiro, além da busca pela paz, mas isso precisa que os grupos queiram negociar. E no caso Israel está sendo muito difícil negociar devido a uma composição interna política no momento. Netanyahu, ele tenta buscar apoio interno para essas negociações, mas o que ele mais encontra é uma equipe com uma conjuntura muito mais inflamada da ultradireita de Israel que está pressionando por esses conflitos. Durante um momento teve uma brecha que talvez as negociações fossem um pouquinho mais fáceis de começar, que foi ali num período onde o Hamas estava querendo negociar um grupo de reféns que ele ainda tem, a população de Israel vai até as ruas em protesto, mas fica assim, o governo de Israel não aceita negociar, e depois com as explosões dos pagers, os grupos que estavam dispostos a negociar, o Hamas, por exemplo, tira essa carta da mesa, entra-se o Hezbollah, traz mais um ator de peso para esse conflito. E quando eu digo de peso, ele não tem o mesmo peso, claro, de um estado como os Estados Unidos, ou de França, o Reino Unido, que são apoiadores do Estado de Israel, mas você traz um grupo que ele tem uma força política e militar muito grande. Estima-se que, por exemplo, o Hezbollah tem até 100 mil combatentes e milhares de mísseis.